Então, eu sou Maria de Fátima, tenho 66 anos, moro em Mogi já há uns 50 anos. E antes disso, quando criança, eu nasci e vivi num acampamento de funcionários públicos. Naquela época, nesse acampamento, eram pessoas que trabalhavam no antigo Departamento de Águas e Esgotos do Estado de São Paulo. E ali a gente nasceu e viveu até mais ou menos essa idade de 16 anos, né? A gente, enquanto criança negra, pobre, filhos de um homem trabalhador braçal, funcionário público, mas trabalhador braçal, e negro, né? E com outros comprometimentos que meu pai tinha, que era a questão do alcoolismo, e casado com uma mulher branca, muito branca, nós éramos discriminados pelos dois lados, né? Então, eu e meus irmãos, nesse momento, sofremos um preconceito muito grande, né? Por sermos negros, filhos de um pai preto e pobre, e por sermos restos de branco, porque minha mãe era branca. Então, isso também ouvi algumas vezes. Você é resto de branco, você é sobra de branco. Isto na minha infância. E depois disso, nós saímos de lá, desse acampamento, e viemos para Mogi. Aqui a gente começou uma outra história. Mas nessa minha história de adolescência, ao final da minha infância e da minha adolescência, início da minha juventude, eu convivi muito com meu avô, pai do meu pai. Meu avô era um negro de mais de 1,90 m de altura e muito consciente da sua negritude. E esta consciência da sua negritude ele passou para os netos. Talvez eu, por conviver muito mais com ele, me apropriei mais dessa história. Então ele passou um pouco da nossa ancestralidade, de onde a nossa herança genética, de que lugar da África, né, de quais tribos os meus tataravós tinham vindo, né? E algumas palavras, né, da nossa tribo, ele também me ensinava muito, um pouco da nossa herança espiritual, não a religião afro, mas a espiritualidade afro. Eu não falo muito sobre isso, mas isso foi muito forte. Meu avô, ele foi capaz de trazer, de me dar como presente essa herança negra, a espiritualidade do povo negro. E também ele sempre me dizia, e algo que realmente me formou, que criou, me deu possibilidade de construir um caminho muito específico para mim. Ele dizia assim: estude, para que ninguém possa te subjugar. Só o conhecimento pode te dar esta força. E dizia também: não case, estude, mas se tiver que casar, não case com um homem branco, porque ele vai subjugar você, ele vai fazer você da sua empregada doméstica. Isto era a concepção que meu avô passou para mim. E com esta formação, com esses princípios que ele me deu, esses valores, eu fui buscar o que eu queria e o que ele disse que era para eu fazer, estudar. E eu estudei, e eu estudei, e eu estudei e estudo até hoje.
A titulação é muito importante, eu sempre concordei com isso. Mas o saber, o conhecimento que se torna saber, porque é o saber que nos direciona, o saber é que nos faz forte, não é o conhecimento, né? Então, aí estudei bastante, né? Então, desde muito nova, eu entendia a importância de criar condições para concorrer a uma vaga de trabalho. E era muito difícil, né? A gente sempre foi muito discriminado. No processo de seleção, era muito difícil da gente concorrer com quem não era da mesma etnia, da mesma cor que a gente, né? A discriminação era muito grande. Então, eu comecei desde cedo, completado ali a minha idade, 18 anos, 19 anos, eu comecei a prestar concurso público. E foi assim que eu fiz uma carreira dentro do serviço público na educação. Eu prestei um concurso para inspetora de alunos e depois eu prestei outro concurso para escriturária, depois fui designada secretária e depois prestei concurso público para secretária e depois para um cargo de professora e depois para um cargo de diretora e depois para um cargo de supervisora. Passei, escolhi, só tomei posse, não entrei em exercício no cargo de supervisor, mas eu construí essa carreira na rede pública do Estado de São Paulo, na Secretaria de Educação. Então, olha, eu vou falar um pouquinho como era a educação quando eu entrei. Na função de inspetora de alunos, escriturária, não sentia assim tanta dificuldade, a não ser uma supervisora japonesinha que eu tive quando era escriturária na Divisão Regional de Ensino. E um dia eu disse para ela, você não gosta de negros, né? Ela falou assim, não gosto mesmo, nunca gostei. E eu olhei para ela e eu ri, né? Porque eu trabalhei, quando ingressei, no primeiro trabalho, eu ingressei numa colônia japonesa, na zona rural, né? E eu era a única funcionária, trabalhei com a Clarice, depois a Clarice ingressou numa outra escola, numa outra função, e eu fiquei lá sozinha, né? Mas eu sempre fiquei sozinha, então eu tinha que fazer tudo e eu fazia um pouco de tudo e conquistei muito o respeito daquela comunidade, aprendi muito naquela comunidade, né, japonesa ali. Depois eu fui para a Divisão Regional de Ensino, onde trabalhei com essa supervisora e ela disse isso para mim. Mas a gente foi superando estas coisas, né? A educação, quando eu ingressei como professora, eu ingressei no meu cargo docente em Jundiapeba, né? Acho que todos conhecem Jundiapeba. Naquela época era um bairro, hoje ainda é um bairro com um IDH muito baixo no município de Mogi, e naquela época, então, era de uma extrema carência, de uma violência ímpar, né? E esta escola onde eu ingressei era das escolas daquele bairro, era a escola que recebiam a comunidade mais simples, mais humilde, né? E eu lembro que quando nós entramos, éramos eu, português, a de inglês, que era loirinha, né, toda jeitosinha, uma pessoa maravilhosa, e a de matemática, uma oriental.
E quando nós passamos pelo corredor, a diretora da escola apresentando a gente para os adolescentes, né, que era de 5ª, 8ª série naquela época, os adolescentes saíram na porta e todos empilhados em cima do outro e eles falavam: olha, a professora de português é preta, ela é preta. E isso é algo que marcou muito a minha vida. Não vi isso como uma discriminação, nem um preconceito daquelas crianças, daqueles adolescentes. Eu vi isso como um espanto. Eles provavelmente até aquele momento eles ainda não tinham entrado em contato com um professor negro, com um professor preto, né? Foi a minha entrada naquela escola que talvez tenha dito para eles: olha, é possível, né? Eu acredito nisso. Depois dali eu fui para outros espaços, trabalhei como assistente técnica na diretoria de ensino, fiquei lá por 4 anos e aí eu fiz um curso para administrador, gestor, né, de administração. Naquela época a denominação era supervisor escolar e diretor escolar, para a direção escolar. E nesse curso, para a direção escolar, eu tive um professor, né? Era uma turma pequena, porque todos formados já com uma licenciatura, era uma turma pequena, e numa aula esse professor disse para nós, né, que era um fato entre uma menina branca de laço de fita no cabelo e um vestido rodadinho, e uma menina negra, ranhentinha, de cabelo armado, era claro, isso era fato, que a branquinha iria aprender e iria para frente. A negra, a pretinha, de ranhentinha, não chegaria muito à frente, né? Ela já estava fadada ao insucesso. Isso gerou uma grande discussão e nós discutimos muito, e disso gerou um trabalho que eu fiz no final, e que no final ele pediu se podia usar esse meu trabalho para uma apresentação para o Ministério da Educação e Cultura, que eu não permiti, né? Mas eu estou contando isso para dizer qual era a cultura na educação no país, naquele meu momento ainda bem jovem, né, atuando na educação pública do Estado, e qual era, então, o conceito que numa academia se tinha da educação. Então, a menina negra, ranhentinha, de cabelo armado e pobre, ela já estava fadada, não se podia fazer quase nada por ela, porque era aquela própria condição que iria determinar o seu insucesso. Isso eu ouvi dentro de uma sala de aula, numa universidade, já me preparando para assumir ali uma direção da escola. O que eu vivi dentro da escola depois, quando assumi a gestão de uma escola e fiquei quase 15 anos, né? Foi
o relativismo. Eu entendo que aquele grupo de trabalhadores da educação, de professores e os demais funcionários, aquilo era um fato, era o relativismo da condição humana do público que fazia uso da educação pública. Talvez o que a gente tinha um grupo muito bom, com uma outra perspectiva, com um outro olhar, já muito sensibilizado e humanizado para a condição da aprendizagem da criança e do adolescente, tivesse ele a cor que tivesse, mas tinha aquele outro grupo, aquela outra ala que ainda não tinha chegado, se apropriado dessa concepção e que entendia que não aprender era assim mesmo, que isso já estava pré-determinado, né? Eu cheguei a ouvir de professor que a escola estava lá e que a escola era para quem dela quisesse fazer parte. E a gente sabe que não é isso, né? Não é isso. A escola é para todos, né? Nós temos que garantir isso para todos. Mas eu acredito que ainda exista esta concepção, que a escola está lá para quem dela quiser fazer uso. E nós sabemos que não é dessa maneira. Aprendi na minha caminhada que não é para isso, né? Aquela população, ela tem que aprender que a escola é dela em qualquer situação, e quem está lá dentro é que tem que criar espaço e condições para que ela tire o melhor, para que todos caminhem com igualdade e com equidade. Que a condição da menina negra, ranhentinha, de cabelo armado, é preciso ser visto, acolhido e dizer para ela que ela também pode, que ela também é capaz, que ela precisa chegar lá. Eu fiz isso e acredito que os meus irmãos também, porque na nossa família, antes de chegarmos à escola, ou mesmo dentro da escola, nós tínhamos um avô que ele nos deu esse legado, mas a maioria não. A história do povo negro, ela foi rechaçada, foi escondida, foi eliminada. E a maioria do povo negro não tiveram um avô, não tiveram o privilégio de viver com um avô que pôde dizer isso para os seus netos, né? Então, da mesma maneira que meu avô passou toda essa história para mim, isso foi determinante na caminhada que eu construí para mim, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto profissional. É fundamental que a escola trabalhe a história afro nas escolas, como conteúdo programático obrigatório. Eu estou aposentada já há 17 anos, eu sei que já faz parte da grade, né? Mas eu não vejo as crianças, que eu continuo trabalhando com crianças e adolescentes, e quando elas são perguntadas, são questionadas, elas simplesmente não sabem, não falam, ninguém disse nada, né? Então, não é relevante para a escola, ou a escola ainda não se apropriou desta necessidade, desta prioridade, porque a maioria do povo afro está na escola pública. Hoje nós sabemos que 54% da população é afrodescendente, então a maioria está lá na escola pública e não se fala, não se conta para essa população da sua história, de onde vieram, quem somos, né? E que esse país foi construído com sangue, com a luta, com esforço, com toda uma história do povo negro.